Ora, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao consultório. Hoje, sexta-feira, 28 de março, temos uma programação especial para, claro, cuidar de si e também da sua família. Vamos falar sobre temas essenciais para o nosso corpo e saúde. Primeiro, vamos discutir a alimentação na gravidez com a nutricionista a doutora Raquel Kindlovitz. Vamos falar sobre a importância da qualidade alimentar, como garantir que a dieta da mulher grávida favorece o desenvolvimento do bebê de forma saudável e também que nutrientes são essenciais. Falaremos também sobre a mudança para o horário de verão, que acontece neste domingo. Vamos saber como o adiar dos relógios pode impactar o nosso sono e saúde e também, claro, o que podemos fazer para minimizar os efeitos desta mudança de horário. E para quem se está a preparar para a peregrinação a Fátima, contamos com a presença do podologista Francisco Freitas, que vai partilhar aqui algumas dicas valiosas sobre como cuidar dos nossos pés durante as longas caminhadas, prevenindo lesões e também alguns desconfortos. E, por fim, a nutricionista Sofia Liberal vai esclarecer mitos e verdades sobre o consumo de água à refeição. Será que beber água durante as refeições faz aumentar de peso? Vamos responder a esta pergunta na nossa rúbrica É Verdade ou Não, Senhora Doutora? Portanto, a rúbrica que temos aqui no programa Consultório, habitualmente às sextas-feiras. Portanto, pode hoje, sexta-feira, precisamente esclarecer as suas dúvidas, as suas questões relacionadas com nutrição e também podologia. Pode também já tratar da sua vez, da sua inscrição aqui no nosso consultório, através do número de telefone 22 508 3297 para colocar a sua questão ao telefone, por escrito, partilhar também o seu testemunho, a sua opinião, através do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Seja muito bem-vindo. Ora, é isso mesmo, passam agora 2 minutinhos das 3 da tarde, nós cá estamos de regresso, vamos levar até si uma mão cheia de temas e queremos que participe, tem aqui a oportunidade até bem perto das 5 da tarde de esclarecer todas as suas questões relacionadas hoje com 2 especialidades, são elas nutrição, também podologia, através do nosso número de telefone 22 508 3297, pode já ligar este número, marcar este número para aqui ao telefone poder partilhar connosco todas as suas questões, o seu testemunho, a sua opinião, ou fazê-lo por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Mais à frente, então, vamos também abrir portas à especialidade de podologia, mas vamos começar com nutrição e a importância da alimentação na gravidez. É uma honra receber aqui no nosso consultório a doutora Raquel Kindlovitz, é nutricionista, está aqui connosco, agradeço imenso por juntar-se a nós. Obrigada, Sra. Doutora, muito obrigada por estar aqui no nosso consultório. Eu que agradeço, é um gosto enorme estar aqui sempre convosco, agradeço o convite da equipa do consultório, do programa Consultório, e principalmente para falar sobre essa linda temática, não é? Que é a alimentação na gestação, e é uma temática que vem ganhando cada vez mais espaço na minha vida profissional, para além da nutrição desportiva e a nutrição clínica. Porque nessa fase a mulher precisa mesmo de uma maior demanda nutricional, né? E acaba por encarar também alguns desafios na alimentação, provocada pelas alterações hormonais, né? Os enjoos, as náuseas, a obstipação, por exemplo, alterações no paladar, no cheiro, torna-se mais sensível. Então, realmente, a alimentação aqui consegue atuar de forma estratégica e também para compor essas demandas maiores nessa fase, nesse ciclo de vida. Sem dúvida alguma. O apoio, o acompanhamento nutricionista deve estar sempre presente ao longo da nossa vida e nesta fase tão bonita, não é? Ainda mais. Sra. Doutora, quais são os principais nutrientes que, de facto, uma mulher grávida deve priorizar no seu plano alimentar, na sua dieta diária? Por onde é que devemos começar? Sim, olha, para além do aumento energético, ou seja, o aumento das calorias, e aqui eu faço uma ressalva que não é comer por 2, atenção. Isso é um mito, não é? Isso é um mito. Podia ir para os nossos mitos. Sim. Exatamente. De facto, tem um aumento na ingestão calórica, na ingestão energética, a partir do 2º trimestre gestacional,
mas não é tanto assim. Seria um aumento em torno aí de 300 calorias por dia, né, na alimentação da mulher grávida, da futura mamãe. Isso equivaleria, por exemplo, a 2 bananas grandes ou 3 fatias de queijo Flamengo. Então, assim, não é tanto, né, esse aumento. Já no terceiro trimestre, aumenta um bocadinho mais para 450 calorias por dia. Mas também não chega a ser o suficiente para comer por 2. Claro. Então, além desse aumento energético a partir do segundo trimestre, alguns nutrientes também são fundamentais. Por exemplo, começando pelos macronutrientes, a proteína, o aporte de proteína é fundamental para a formação dos tecidos do bebê, né, da estrutura do bebê e também para a manutenção da massa muscular da mãe, até para ela ter uma boa recuperação após o parto. Claro, a gente não pode esquecer da composição corporal também nessa etapa. Um pouco mais custoso, mas também temos que ter essa atenção. Claro. Já partindo agora para os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, a gente precisa ter uma maior atenção na ingestão do ácido fólico, que é a vitamina B9, que é a mais falada em termos de gestação, né? E a gente encontra essa vitamina principalmente nos vegetais verdes escuros, couve, espinafres, brócolis, por exemplo. E essa vitamina, ela tem uma função primordial no fechamento do tubo neural do bebê, ou seja, previne a formação daquele lábio neporino, sabe? Aquele aqui abaixo do nariz, e ajuda também nessa melhor formação do tubo neural. Já o ferro, também fundamental durante a gestação, a gente tem um aumento da hemodiluição, então tende a ter mesmo uma maior anemia, menores níveis de ferro. Também é fundamental e muitas vezes a necessária a suplementação. Claro. E a gente encontra o ferro principalmente nos alimentos de origem animal, as carnes, mas também conseguimos encontrar nos alimentos de origem vegetal, no feijão, novamente nas folhas verdes escuras. E se combinar com a ingestão, quando esse ferro não é proveniente de alimentos de origem vegetal, se a gente combinar com a ingestão de alimentos fontes de vitamina C, ou seja, kiwi, laranja, tangerina, até mesmo os pimentos, que são riquíssimos em vitamina C, a gente melhora essa absorção do ferro dos animais, ou seja, melhora essa biodisponibilidade proveniente do ferro dos vegetais, perdão. Sim, sim. Bom, além do ferro, outro nutriente muito importante é a vitamina D e o cálcio. Para fazer a formação, a gente está a formar um esqueleto dentro de nós, né, as futuras mamães. Então, aumentar a ingestão de vitamina D, de cálcio, isso a gente consegue principalmente nos laticínios, a vitamina D na exposição solar, então aproveitar o bom tempo para isso. E também nos ovos, no salmão, nos peixes gordos, conseguimos esses nutrientes. E, para além disso, o cálcio tem uma particularidade especial, além da formação do esqueleto, dos dentes também do bebê, que seria um auxílio, digamos assim, na prevenção da pré-eclâmpsia na gestante, porque é capaz, em termos bem resumidos, de melhorar a função vascular, melhorar a pressão arterial na gestante. Então, o cálcio, além da formação óssea, além da formação dos dentes, exerce esse papel. E a natureza é muito bonita, porque quando a mãe está... Quando o bebê precisa mesmo do cálcio e da vitamina D, por exemplo, o nosso corpo, ele prioriza a saúde do bebê, o corpo da mãe prioriza a saúde do bebê, e a mãe que começa a ficar deficiente nesses nutrientes. E aí o que acontece? Os níveis ficam mais baixos e o nosso corpo, em relação ao cálcio, começa a ter maiores deficiências, pode promover algumas alterações em termos de massa óssea, em termos de dentes também, de tratamento dentário. Por isso, o tratamento dentário também é muito importante durante a gestação. Mas manter esses ajustes desses nutrientes é fundamental. Além disso, não se fala assim tanto, mas é muito importante o DHA, que é um componente do ômega 3, presente nos peixes gordos, principalmente, na cavala, salmão, atum. O DHA ajuda muito na participação do desenvolvimento cerebral do bebê e também do desenvolvimento visual do bebê. E ainda mais importante no terceiro trimestre da gestação. Então, podemos caprichar na ingestão desses alimentos fontes e, se necessário, também iniciar a suplementação. Claro. A importância da alimentação. Exatamente. Não é? Só nesta fase, a importância da alimentação. Há algum alimento ou alimentos que sejam proibidos ou, pelo menos, deviam ser evitados? Sim, sim. Há algumas restrições. Nessa fase gestacional, na verdade, há muitas restrições, mas sim, em termos alimentares, evitar alimentos crus, por exemplo, a comida japonesa, e se for comer na rua, evitar alimentos que não são muito cozidos, os leites que não são pasteurizados,
se optar por frutas na rua, escolher aquelas que têm casca, porque previne mais, a gente descasca, ela fica mais protegida, previne contra contaminações, porque essas contaminações podem levar à toxoplasmose, que promove malformação fetal. Então, se a futura mamãe não é imune à toxoplasmose, tem que ter uma atenção redobrada. E logo no início sabemos isso através da análise. Exatamente, exatamente. Tem que ter uma atenção redobrada. O álcool, já sabemos também que não é permitido, não há nenhuma recomendação de dose saudável para a ingestão de álcool durante a gestação. E aqui tem um outro alimento que é um problema para muitas futuras mamães, que é a cafeína. A cafeína, a dose segura, publicada até hoje, é de até 200 miligramas por dia de cafeína para a mulher gestante. Isso a gente encontra, assim, trazendo para termos práticos, 2 chávenas de... São 2 cafés por dia? Exatamente. De café expresso, a gente já consegue chegar ali próximo aos 200 miligramas. Uma estratégia importante é optar por um café descafeinado. Ajuda imenso. Mas por que também temos que ter essa atenção com a cafeína? O bebê ele ainda está em formação ali no nosso útero, né? Então, ele ainda não tem o fígado totalmente desenvolvido, que é onde metaboliza as enzimas da cafeína. E isso pode promover um baixo peso ao nascimento, pode promover aborto espontâneo. Então, não é interessante ultrapassar essa dose de 200 miligramas. Vamos ficar no café descafeinado, que é mais seguro. Eu enjoei o café durante a gravidez. E, precisamente por falar sobre isto, há muitas mulheres que, durante a gravidez, principalmente no primeiro trimestre, têm muitos enjoos. E há muitas senhoras que até perdem muito peso durante os primeiros meses do que ganham, não é? Que era o suposto. Alguns alimentos podem ajudar, de facto, a contrariar aquelas náuseas e aqueles enjoos típicos do primeiro trimestre da gravidez? Sim. Tem algumas mulheres que têm a sorte de não ter os enjoos e outras que eu diria que a maioria tem esses enjoos no início, que é natural pelas alterações hormonais, né? Aumento da progesterona, do estrogênio, alterações das hormonas da tireoide. O que pode ser feito nesse momento para atenuar isso? As gestantes podem apostar nas pastilhas de gengibre, que pode atenuar um pouco esse enjoo, evitar ficar com o estômago vazio por muito tempo, porque isso também pode aumentar ali os enjoos. Alimentos mais frescos, mais geladinhos, também podem diminuir essa sensação do enjoo. O limão, até mesmo cheirar o limão tem umas propriedades que diminuem o enjoo também nas mulheres, mas... são paliativos, mesmo para atenuar esse desconforto, mas é difícil evitar mesmo para aquelas mulheres que têm. É difícil contornar essa orquestra hormonal com pastilhas de gengibre, limão, por exemplo, mas dá uma ajuda, vai. É verdade, e as experiências são todas diferentes e pode a mesma mulher ter 2 experiências diferentes com 2 filhos. Cada gravidez é única, isso é muito cada gravidez é única. Para senhoras que seguem um plano alimentar vegetariano ou vegan, que tipo de cuidados extra devem ter? Sim, como eu havia falado até no começo, a alimentação vegetariana ela já tem uma tendência a ter uma diminuição na ingestão de alimentos fontes de proteína. Então, a mulher grávida que quer manter o padrão alimentar vegetariano não tem problema, mas aí sim é mesmo recomendado um acompanhamento profissional. Certo. E aí essa ingestão de proteína pode vir através de tofu, seitã, das leguminosas, né, grão de bico, feijão, para ter esse aporte adequado. Também é importante ter atenção ao ferro, assim como as gestantes onívoras, mas mais ainda as vegetarianas, porque vai se alimentar daquele ferro fonte de vegetais, que eu disse que a absorção é um pouquinho menos eficaz. Então, sempre conjugar esses alimentos de origem vegetal, fontes de ferro, como feijão, tofu, nozes, por exemplo, com alimentos fontes de vitamina C, que seria aqueles que eu já falei anteriormente. Outro nutriente seria o ômega 3 também. A gente consegue encontrar esse nutriente na semente de linhaça, na semente de chia, também nas nozes, só que precisaria também de uma atenção superior, talvez até uma suplementação. Mas é totalmente viável uma mulher ser vegana e manter essa gestação saudável. Não podemos esquecer a ingestão de líquidos, que também é essencial. Com certeza, e isso é outra alteração que acontece pela alteração do padrão alimentar da gestante, que é a obstipação. A obstipação é muito comum na gestação. O aumento da progesterona faz com que tenha essa diminuição da atividade peristáltica do intestino, uma diminuição da capacidade digestiva, e aí também vem a azia. Então, é muito importante o aumento da ingestão de líquidos, bastante mesmo, mais do que como se fosse não gestante, porque nosso volume aumenta muito também. Então, a gente precisa mesmo mais líquidos, o líquido amniótico, tudo isso exige um maior aporte de água. E, em conjunto com isso, não
é só a água, teríamos que aumentar também o aporte de fibras, né? Frutas, vegetais, cereais integrais, ter essa atenção. Porque temos que lutar aí contra essa diminuição da velocidade digestiva que temos durante a gravidez. Então, a água, as fibras também contribuem para uma qualidade de vida maior para a gestante. E assim, de facto, a gravidez vai correr melhor, digamos assim, não é? Pelo menos para evitar aqui alguns dos sintomas que são mais típicos. E há mais mulheres grávidas a procurarem apoio de um nutricionista? Sim, sim. E isso é uma boa evolução, é um bom sinal, porque antigamente não se procurava muito. Sim, é verdade. Seguia somente as orientações médicas e quando a gente tem um apoio nutricional, o nutricionista também consegue interpretar, ler os exames de sangue, ver as possíveis deficiências, orientar a respeito tanto da alimentação quanto da suplementação nos horários adequados, porque, por exemplo, eu falei sobre o cálcio e sobre o ferro. O cálcio e o ferro não podem ser consumidos ao mesmo tempo. E muitas poucas vezes se fala sobre isso, fala que tem que suplementar e ponto final. Mas, por exemplo, se você suplementa junto, você não vai absorver o ferro de uma maneira tão eficaz, vai absorver mais o cálcio. Então, tentar preferir sempre ingerir alimentos fontes de cálcio, suplementações, no período da manhã, no pequeno almoço, no lanche da tarde, longe das grandes refeições, que a gente pode priorizar os alimentos fontes de ferro e assim otimizar os níveis desses nutrientes na gestante. Um relato que eu escuto muito em pacientes grávidas é a questão da azia, principalmente no terceiro trimestre, né? Aquela queimação, a digestão que está muito lentificada. Então, há também outros caminhos que podem, estratégias, eu diria, que podem diminuir essa azia e melhorar a qualidade de vida da gestante. Porque uma gravidez não precisa ser sofrida. Embora tenham muitos desafios, ela pode ser prazerosa. Então, por exemplo, diminuir a ingestão de alimentos muito gordurosos é importante, porque a gordura fica muito tempo ali no estômago, a digestão fica mais lenta e tem esse refluxo, essa azia. Por exemplo, se comer à noite, não deitar imediatamente, passar 30, 40 minutos mais numa posição mais ereta, né, mais encostada, para a comida poder fazer a digestão de uma forma mais adequada, evitar alimentos muito ácidos, também sumos de laranja, molho de tomate, por exemplo, que pode irritar bastante ali a mucosa gástrica e promover uma maior sensação de azia, de queimação. Então, tem como a gente contornar essas alterações do padrão alimentar promovido pelas alterações das hormonas. É possível a gente sempre encontrar um caminho para que tenha uma gravidez confortável, digamos assim. Eu acho que nesta conversa também podíamos abrir uma caixinha aos mitos, não é? Começamos por falar num e aqui também. Com certeza. Porque há assim alguns que já perduram no tempo, já vêm de outras gerações e de facto uns fazem sentido, outros não. Se fizer sentido para a mulher e se ela se sentir melhor, pronto, está tudo bem, não é? Desde que não prejudique a sua saúde nem a saúde do bebê. A alimentação tem aqui um impacto grande no bem-estar físico, mas emocional também, não é? Sem dúvida alguma, porque se a senhora grávida se vai sentir melhor, portanto, emocionalmente também vai estar melhor, não é? Para aproveitar esta fase da melhor forma. Com certeza, com certeza. E isso tudo vem ali daquela cascata hormonal que afeta as emoções da mulher. E essas emoções também estão completamente conectadas com o comportamento alimentar. Então, ocorre um maior apetite, principalmente com o decorrer da gestação. No início da gestação, não tanto, por conta daquelas alterações de enjoo, ou até grávidas que perdem peso, efetivamente. Mas depois o apetite vai aumentando, mas atenção também, não devemos ter um ganho de peso sem limites. É recomendado um ganho de peso de 12 quilos até 16 quilos para mulheres que têm um índice de massa corporal saudável, mas para as mulheres que já são obesas, o ganho de peso recomendado é de 5 a 9 quilos. E as mulheres que estão grávidas de gêmeos, de 16 a 20 quilos. Então, elas têm aí uma permissão de ganho de peso maior. E esse controle também de peso é crucial para evitar as doenças gestacionais, né? A pré-eclâmpsia, como eu havia falado, que são as alterações da pressão arterial, o diabetes gestacional, por exemplo. Então, tanto a alimentação, também o exercício físico, não posso deixar de falar do exercício físico. Claro que é importantíssimo. Exatamente, anda de mãos dadas para que a gravidez corra de uma forma saudável e o desenvolvimento do bebê, claro, também corra da melhor forma e ele nasça com um bom peso
ao nascimento. Muito bem. Doutora, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Vamos agora ouvir as questões dos nossos telespectadores também. É sempre um gosto recebê-la aqui no nosso consultório e aprender consigo. Muito obrigada. A doutora Raquel Kindelovitz, é nutricionista, está agora aqui disponível para ouvir também todas as suas questões relacionadas com este assunto tão importante, alimentação na gravidez. Tire também a sua dúvida, partilhe connosco o seu testemunho, partilhe também connosco a sua opinião através do número de telefone 22 508 3297 ou por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Também pode colocar uma questão relacionada com a especialidade nutrição, claro, pode também participar, inscrever-se e colocar aqui a sua questão relacionada com o seu plano alimentar. Se tem dúvidas, estamos cá para isso mesmo, depois deste curtíssimo intervalo que vamos fazer já de seguida. Até já!